Diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. Glória a Deus. Vou ler de novo porque ele é muito longo, tá? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. O ser humano, ele não sabe o que é o amor. O ser humano não sabe o que é o amor, vou explicar. Talvez muitas coisas que eu vou falar hoje aqui, você já ouviu. Mas, como eu falei, nós precisamos trazer a memória. Nós precisamos resgatar. O ser humano por si só, ele não sabe o que é o amor, por causa do pecado. O pecado, ele quebrou o princípio do amor. O pecado, ele anulou o princípio do amor na vida do ser humano. Intrinsecamente, ou seja, no fundo, o ser humano tem esse princípio. Não mais a essência, mas tem esse princípio. Porque, apesar do ser humano ter escolhido o caminho do pecado, ele foi criado como imagem e semelhança de Deus. Amém? Mas ele perdeu isso daí. E o amor, por ter perdido a sua essência espiritual, porque a princípio o amor é uma essência espiritual, ele se tornou um conceito deturpado no mundo. O amor que o mundo conhece, o amor que o mundo prega, o amor que o mundo acha que vive, ele não tem nada a ver com o amor descrito na Bíblia e manifesto por Deus. Não tem nada a ver. E sabe por que nós precisamos entender isso? Porque quem não ama não conhece a Deus. Ou você pode inverter. Quem não conhece a Deus não ama. Ah, pastor, mas não é possível, eu não conhecia a Deus, mas eu amei. Eu amava, eu já vou mostrar. Como isso é delicado, mas é importante a gente entender isso. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nunca será completo. Quem não ama não conhece a Deus e nunca será completo. Porque o que nos completa é o amor. O que completa o ser humano é o amor. E como a gente vê de conceitos deturpados no mundo, nem o amor de Deus muitas vezes a gente consegue sentir. Ou a gente consegue entender que Ele está nos amando. Que Ele está nos amando. Quantos aqui, podem ser sinceros, estão passando por uma prova na sua vida? Ok. Isso nada mais é do que a expressão do amor de Deus por você. Mas a gente entende isso? Não. A gente fica brigando, a gente fica discutindo com essa prova, a gente fica muitas vezes rejeitando essa prova, não querendo passar por essa prova, não querendo que essa prova continue. Lógico que prova, deixa eu explicar uma coisa, tem dia para começar e tem dia para acabar. Em Deus não tem prova que dura a vida inteira. Se está durando a vida inteira é porque não tem Deus mais. Quem entendeu? Glória a Deus. Ok? O deserto só durou a vida inteira para quem morreu no deserto. Para quem abandonou a Deus. Para quem não abandonou, o deserto teve dia para começar e para acabar. Durou, muito. Foi difícil, mas acabou. Amém? Mas o mundo confunde o amor. Porque como o pecado tirou essa essência do amor de dentro do ser humano, o ser humano que tinha lá o princípio do amor, ele tentou achar o amor de alguma forma. Ele tentou entender o amor de alguma forma, mas a gente já louvou aqui. Como é que a gente vai entender o amor? Não se entende. O amor de Deus não entende. Não tem como entender. Racionalmente, você não entende como você é amado. Você não entende o que você sentiu aqui durante o louvor. Não sei quantos aqui. Foi assim muito gostoso o louvor nessa manhã. Eu digo muito bom porque a forma do louvor técnico, do CD, do Spotify, não é o ideal. Não é ideal, mas Deus está levantando os levitas nesse lugar. Amém.
a adoração, o coral que nós vamos ter na igreja Shaddai de Americana. Amém. Eu não estou falando do grupo, estou falando do coral, gente. Amém? Os meus olhos são olhos ampliados. Deus me deu uma visão ampliada. Eu vou dar o meu melhor aqui, ó, com 2, com 5, com 10, com 20, mas eu já estou olhando lá na frente. Né? Mas foi muito lindo, porque falou aqui como entender esse amor. Que amor é esse? Mas o mundo tenta amar. Não é verdade? O mundo tenta amar também. As pessoas se esforçam para amar. Só que o mundo confunde o amor, primeiro, com paixão ou atração. Um tipo de confusão que o mundo faz com amor é atração. Então, você se sente atraído por alguém que pode ser apenas uma atração carnal e você confunde isso com amor. Muitos se casam dizendo que amam, baseados numa atração carnal. E por isso muitas vezes esse casamento, esse amor não dura. Não é verdade? Por quê? Porque basearam nisso. O homem se sente atraído por uma mulher e diz que ama aquela mulher, que ele se sente atraído por ela. Né? Ou tem até a relação íntima deles, é uma relação que gera aquela paixão, gera aquela intensidade, então eles se sentem atraídos um pelo outro, e aí eles entendem que isso é amor. Agora olha o perigo que tem isso. Quem disse que nós seríamos atraídos fisicamente só por uma pessoa? No mundo não. Eu estou enganado. Em Cristo, nós vencemos a atração física pelo princípio da fidelidade. Isso quer dizer que não vamos ser atraídos. Olha que sério. Você já tinha entendido isso? Eu sou casado com a Rosângela. E eu só não sou atraído por uma outra mulher, não é porque eu não sinto nada. É porque eu decidi ser fiel. Glória a Deus. Essa é a diferença, porque eu decidi viver por uma aliança. Não porque a atração carnal ela existe. A Rosângela é uma mulher, seja uma outra mulher. Mas por que eu não sou atraído? Porque eu decidi ser fiel. Então esse amor baseado em atração física ou paixão, né, aquele fogo, aquela sensação que não é ruim, mas pode se tornar nociva se não for baseado nos princípios de Deus, se não for baseado na vontade de Deus, que é dentro do casamento, ok? Ela pode ser hoje por um lado, ela pode ser por outro. Então isso não é amor, porque isso não dura, isso não sustenta, isso não cria base. Então o amor no mundo ele é confundido primeiro com paixão, atração. Então a gente vê aí a pessoa atraída por outra e aí acha que está amando. Aí quando acaba a atração, ou uma outra atração chama mais atenção, acabou esse amor aqui, esse amor, né? E aí começa um outro amor. Se não fosse isso, não existiria adultério. Mas por que existe? Por causa de atração física, paixão. Então esse é o primeiro ponto, que o mundo aí fora confunde amor com atração, amor com paixão. Segunda coisa que o mundo confunde o amor, com carência emocional, com vazio da alma. Todos sem Jesus têm um vazio da alma. Todos. Você tinha, eu tinha. Hoje não temos mais porque Jesus entrou na sua vida, amém? Amém. Quando Jesus entrou na vida aqui? Amém. Então pronto, então você não tem, ou não deveria mais ter carência emocional. Se ainda há, é porque ainda Deus está tratando isso na sua vida, ok? Sem problema, processo de tratamento. Lembra o plano de salvação? Quem aqui conhece o plano de salvação? O plano de salvação consiste em quê? Redenção e justificação, que é imediato, feito por Deus para nós. Ele nos justificou dos nossos pecados e Ele nos rendeu da dívida que nós tínhamos. Ele pagou aquela dívida, pá. Mas o plano de salvação não termina aqui. Ele se completa em quê? Em regeneração e santificação. Aí é de nós para Deus. Ou seja, nós deixamos Deus trabalhar dentro de nós e Ele vai curando, Ele vai libertando, Ele vai transformando e Ele vai nos aperfeiçoando a cada dia. Ninguém aceita Jesus hoje e fica perfeito amanhã, mas nós caminhamos em direção à perfeição. E Jesus disse: sede perfeitos como o vosso Pai no céu é perfeito. Então é um caminhar em direção à perfeição. Então nesse processo de regeneração e santificação, muitos ainda estão sendo curados, tratados e preenchidos dessas carências emocionais. Mas o mundo aí
foda, confunde amor com carência emocional. Porque eu tenho um vazio dentro de mim, eu busco preencher esse vazio em um relacionamento amoroso. E quando eu digo relacionamento amoroso, não é só entre homem e mulher, pode ser entre pai e filho, pode ser entre amigos. Quantos de nós já não entregamos totalmente o nosso coração para um amigo, para uma amiga, e depois nos frustramos tanto? Entregamos, tivemos amizades que foram intensas nas nossas vidas, abrimos tudo, não tinha segredo, contávamos as nossas maiores dores, as nossas maiores aflições para aquela pessoa, e muitos não estão nem mais próximos de nós, e muitos não têm nem mais contato conosco. Então pode ser um pai, um filho, uma mãe que foi abandonada pelo marido, perdeu, ou a mesma avó que chegou aqui como mãe solteira, às vezes nessa carência emocional transfere toda essa carência no amor pelo filho, mas na verdade isso não é amor, isso é carência, e o mundo não tem como suprir essa carência. Queridos, nada no mundo, nenhuma pessoa, por mais que ela te ame, por mais que ela cuide de você, por mais que ela goste de você, ela consegue suprir as suas carências emocionais. E isso a gente precisa entender, senão a gente não entende o amor de Deus. Então carências são naturais, precisam ser supridas por Deus. É processo, mas cuidado, não transfira para as pessoas aquilo que só Jesus pode suprir, porque você vai se frustrar. Não adianta as pessoas, e não é porque a pessoa é má, a Rosângela é uma ótima pessoa. Posso ouvir um amém? Amém. Obrigado, aleluia. Ela é uma ótima pessoa, mas ela não supre as minhas carências emocionais. Ela me ajuda, ela é um canal de bênção na minha vida, mas não tem como, se eu colocar as minhas carências nela, ou no Rubem, ou no Natan, estou falando aqui, ou no meu pai, ou em alguém, num discípulo, num pastor. Querido, o pastor é uma bênção na tua vida. Posso ouvir um amém? Sabia que você ia responder assim com tanta efusividade, mas ele não supre as carências emocionais. Só Jesus supre. E é por isso que a gente entende que pessoas, por causa disso, se tornam escravas de relacionamentos tóxicos e ruins por causa dessas carências. Pessoas estão escravizadas, achando que está amando, achando que aquilo é amor. Às vezes nós vemos lá, e isso hoje é muito trabalhado, principalmente no conceito da mulher, e com leis, da Maria da Penha, todo aquele negócio de proteção da mulher, porque a mulher, ela apanha do marido todo dia lá, ele agride mesmo, machuca, bate na mulher, e ela não consegue se desvincular daquilo, por causa da carência emocional, e ela acha que, por mais que ele bata nela, ainda aquilo é uma expressão de amor, ainda aquilo é porque ele ama, e ela também ama, mas na verdade é uma prisão, ela se tornou escrava daquela situação. Então, e aí, elas não conseguem dizer não, acham que se não fizerem isso, não serão correspondidas, as pessoas acham que não serão correspondidas no amor. Então, alguns no mundo confundem amor com paixão, atração, outros confundem amor com carência emocional, e outros ainda confundem amor no mundo com obsessão, possessão. Acham que amar é dominar, acham que o amor está baseado nessa relação possessiva, amam tanto a ponto de não dividir, quando o amor de Deus é um amor de entrega, é um amor de renúncia. Então existe isso, é muito sério. Lógico que eu falando aqui para você, isso já está longe da tua vida, porque você já tem o amor de Deus, mas quantos não vão chegar, e a gente precisa entender que tipo de conceito de amor essas pessoas estão vivendo. Elas vivem debaixo de possessão, obsessão por aquilo que tem, seja um relacionamento, seja um filho, seja até uma amizade, a ponto de que qualquer coisa gera ciúme, gera insegurança, gera medo de perder.
E a gente já ministrou tantas vezes aqui, tudo que você tem medo de perder, você já perdeu. E a Bíblia diz isso. Aquilo que eu temo é aquilo que me acontece, é aquilo que me sobrevive. Do que você tem medo de perder, você já perdeu. Já não é teu, já não está contigo. Se um pastor tem medo de perder as ovelhas, já perdeu as ovelhas. Se um homem, uma mulher de negócio tem medo de perder dinheiro, já perdeu dinheiro, o dinheiro já não é mais dele. Se uma mãe e um pai tem medo de perder os filhos para o mundo, já perdeu os filhos para o mundo. Porque o medo, o que ele faz? Ele cria laço, ele te impossibilita de você agir da forma certa. Por isso que a Rosângela citou o versículo anterior aqui. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu oro para que meus filhos não se percam no mundo. Mas eu não temo isso. Eu não tenho medo de que isso aconteça. Porque se eu tiver medo, eu perdi a fé. Eu tenho fé de que isso não vai acontecer. É o contrário. Amém? Então, as pessoas expressam um sentimento de domínio. Eu amo, então o outro tem que me corresponder. E o amor se torna um amor de cobrança. Um amor de requerimento. Você tem que me amar porque eu te amo. Isso é possessão, é obsessão. Você tem que me amar porque eu te amo. Isso é bíblico? Você tem que me amar porque eu te amo? Não. Mas é a forma como o mundo enxerga o amor. Então o amor lá no mundo ele é completamente deturpado. O amor perdeu a essência dele quando o pecado entrou. Adão e Eva teve medo, então não tem amor, porque o verdadeiro amor tira medo. Vocês estão conectando? Vocês estão entendendo? E é muito importante a gente entender isso, porque senão a gente às vezes está vivendo isso e não sabe. Ou já vivemos isso e não sabíamos. Ou vamos nos deparar com pessoas que estão vivendo isso e não vamos conseguir ajudá-las, se a gente não entender. Se a gente não levar as pessoas a compreenderem o verdadeiro amor. Ninguém no mundo conhece o amor se não conhecer a Deus primeiro, porque Deus é amor. Olha só que interessante. Não diz que Deus é alegria. Não diz que Deus é paz. Ele produz alegria, o fruto do Espírito produz paz, né? A presença de Deus produz essas coisas. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Então não é que Deus tem amor, Deus é amor, é essência. E quando você tem uma experiência com Deus, aquele Deus que é amor, que passa a habitar dentro de você, coloca dentro de você o verdadeiro amor. Hoje o verdadeiro amor está dentro de você. Você pode ainda não compreendê-lo, você pode ainda não saber como manifestá-lo, mas ele está dentro de você. Hoje o único e verdadeiro amor que existe está dentro do teu coração. Amém? Sabia disso? Olha que coisa linda. Olha que privilégio nós temos de ter o verdadeiro amor dentro de nós. O amor de um pai e de uma mãe, na minha opinião, é o que mais se aproxima do amor de Deus. Eu digo mais ou menos assim: o amor do pai e da mãe está aqui, o amor de Deus está aqui. É o que mais se aproxima, tá? Não é aqui. É aqui, ó. É aqui, tá? Porque não é igual. Porque, por incrível que pareça, até pai e mãe cobram o amor dos filhos. Por isso não é igual. Porque Deus nunca cobrou. Porque Deus não cobra. Porque se Deus fosse cobrar, já era. Você não tem como dar o amor para Ele que Ele dá para você. Mas pai e mãe cobram. Meu pai está aqui comigo, mas minha mãe lá de São Paulo liga. Esqueceu da tua mãe? A Bíblia diz assim para os filhos: honre teu pai e tua mãe. Isso é um mandamento. Eu não tenho que honrar meu pai e minha mãe porque eles me amam. Então eu não estou devolvendo. Eu estou obedecendo. Se o pai e a mãe não entendem isso, eles vão me cobrar. Por isso que o amor de pai e mãe não é igual ao amor de Deus. Por mais próximo que possa ser, por causa de gerar o filho, né, como Deus gera o ser humano, por causa de cuidar do filho, como Deus cuida do ser humano, mas não é igual. Por quê? Porque o ser humano é falho nessa hora e ele cobra.
cobra, ele quer o retorno. E amor, queridos, não tem retorno. O amor é uma semente que pode gerar amor, sim, mas não pode ser cobrado esse fruto de amor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, a Rosângela quase citou aqui também, nessa parte, diz assim: o amor não busca os próprios interesses. Se está buscando interesses, já não é mais amor. O amor não busca o próprio interesse, o amor é doado. Então, o filho não honra o pai e a mãe porque é amado. Ai, meus pais me amam, então vou honrar meu pai e minha mãe. Não, o filho honra o pai e a mãe porque é mandamento de Deus. Independente se o pai e a mãe amam, cuidaram, se seu pai foi presente na tua vida ou não, se tua mãe foi presente na tua vida ou não, se eles cuidaram de você ou te deram para alguém, não importa. Não importa no sentido de honra. A Bíblia manda você honrar. Acabou. Não é o quanto eles te amaram que gera o quanto eles devem ser honrados. Vocês estão compreendendo onde o distanciamento que eu estou fazendo do que o mundo conhece de amor em relação a Deus? Porque, queridos, se a gente não entender essa distância aqui, a gente não chega aqui. A gente vai achar que o pouquinho de amor que a gente recebe aqui das pessoas já é o que Deus está querendo nos dar. E posso te falar? Eu me sinto extremamente amado pela minha esposa. Ela é uma pessoa que se esforça para me amar e para demonstrar isso de forma prática, para me servir, para me acompanhar, para me suportar. Mas é muito longe do que Deus me ama. É muito. E se eu achar que o amor que ela está me dando é o amor que Deus tem para mim, eu vou cada vez me desconectar mais desse amor de Deus. E a hora que eu precisar mesmo ser suprido por esse amor, eu não vou conseguir. Quando a gente diz assim, gente, priorize a Deus, busque a Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus, né? Como a Rosane falou, qual é o nome da tua semana? É paz? Que nome você vai dar para a tua semana? Sabe como é que isso vai acontecer? Busque em primeiro lugar a Deus, né? Então, por que a gente insiste tanto em você se, às vezes, desconectar do resto para se conectar em Deus? Porque, queridos, aqui, conectados aqui, você vai achar que é o máximo que você pode viver. Eu quero te dizer que isso aqui não é nada perto do que Deus pode te dar e do que Ele pode fazer na tua vida, a começar pelo amor dele por nós. Só Deus pode requerer o amor, porque é mandamento. Só Deus pode requerer o amor, que é mandamento. Olha o que diz Mateus 22, 36. Mestre, perguntava para Jesus, qual é o grande mandamento da lei? E respondeu-lhe Jesus, versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante ao primeiro, igual? Não, semelhante ao primeiro é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende todo o resto. Olha só onde que Jesus coloca o princípio do amor a Deus e, consequentemente, o amor ao próximo. Tudo na nossa vida depende disso. Tudo, porque termina o versículo 40, diz: desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo que está escrito aqui, tudo que está escrito aqui, que apontou para Jesus, não serve de nada. Olha que pesado isso. Não serve de nada se primeiro não amar a Deus e semelhantemente amar o próximo. Tudo isso aqui se torna vão. Tudo que você puder fazer, todo dízimo que você der, todo dinheiro que você der. Paulo diz isso, né, em 1 Coríntios: ainda que eu entregue todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue meu corpo como sacrifício para ser queimado, ainda que eu faça tudo, que eu pregue, agora eu vou falar eu, né? Ainda que eu pregue todo domingo, que eu visite a casa de cada discípulo, ainda que eu ajude todos os mendigos na rua, ainda
quer que eu ore 4, 10, 12 horas por dia no meu quarto? Se não tiver amor, não tem sentido. Não tem sentido. E sabe o que Deus está trazendo essa palavra aqui, queridos? Porque nós não vamos viver a essência de Deus sem entender o que é o amor dele. E não vamos ser completos. Vai estar sempre faltando alguma coisa. Sempre com aquela... Quem tem a sensação que parece que está sempre... Você busca, você vem na igreja, você ora, você louva, mas parece que está sempre faltando alguma coisa. É esse entendimento. É esse entendimento que abre, que amplia a nossa visão. Queridos, mandamento se cumpre e pronto. Ame a Deus e ame o próximo. Se cumpre. Mandamento não se discute. Mandamento não se questiona. Mandamento não se interpreta. Mandamento se cumpre. Não é verdade? Ou cumpre ou tem o quê? Uma sanção. Tem um prejuízo. Tem um resultado negativo. Você cumpre, bênção. Não cumpre, maldição. Não tem meio termo. Mandamento se cumpre. E está dizendo aqui, ó, ame. Mas como que eu amo a Deus acima de tudo? O amor, queridos, de Deus tem duas bases, a essência e a expressão. Deus é amor, sim ou não? Mas ele se expressou. Como é que Deus expressou o amor dele? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que expressou esse amor, né? Entregando o seu Filho Jesus. Então, o amor é essência, mas o amor precisa se expressar. Eu não posso amar a minha esposa na essência, mas não expressar o meu amor por ela, cuidando, protegendo, corrigindo, abençoando, estando junto, estando próximo, tal, como o marido deve fazer com a esposa. Ok? Não adianta eu falar assim, eu te amo. Eu falo para minha esposa que eu a amo e exponho com ela todo dia. Eu falo para minha esposa que eu a amo e ignoro tudo que ela fala. Eu falo para minha esposa que eu a amo, mas não tenho diálogo com ela. Tem sentido. O amor é essência, mas também ele é expressão. Você só tem a essência do amor se primeiro você se sentir amado por Deus. Sabe o que o diabo quer? Que você não se sinta amado por Ele. É muito mais fácil a gente ver Deus como o provedor, né? Falamos aqui de Yahvé Jireh. É muito mais fácil você conhecer Deus como teu protetor, o seu Deus, o Deus como aquele que opera milagres. A gente busca muito isso em Deus. Mas a primeira coisa que a gente tem que buscar em Deus é se sentir amado, porque Ele é amor. Se você se sentir amado por Deus, queridos, se resolve. Tudo se resolve. Se você sentir o amor de Deus, e por que muitas vezes o que nos impede de sentir o amor de Deus? Culpa. Você sabe que quem se culpa demais não consegue se sentir amado por Deus? Medo. O medo nos impede de nos sentirmos amados por Deus. Mágoas, rancor no coração nos impede de nos sentirmos amados por Deus. Então a gente tem que pegar essas coisas e lançar fora. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, todo mundo erra. Todo mundo erra. O filho erra, o pai erra, o amigo erra, o discípulo erra, o pastor erra. Se você entender que todo mundo erra, não tem por que você se sentir culpado. Você assume a responsabilidade do que você errou e avança. E acabou. Mas o diabo quer fazer com que aquele teu erro se torne uma culpa, um peso, uma acusação sobre você, que você se sinta acusado por aquilo. E a Bíblia diz que por causa do amor de Deus na sua vida, nenhuma condenação a mais para você. Quem é o amor de Deus na sua vida? Jesus, não é? Nenhuma acusação, condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está entendendo? Você não tem que se sentir culpado. Por quê? Porque você está em Cristo. Ele morreu na cruz por causa da culpa. E Ele deixou para nós o quê? A responsabilidade. Não é também, eu errei, agora Jesus já levou, então eu faço o que eu quiser. Do jeito que eu quiser. Não. Os meus erros eu preciso ter. Rubem, eu errei, me perdoa.
assumir a responsabilidade, sim ou não? Você me perdoa? Me perdoa, agora acabou. Não tem que falar, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Quem sou eu? Que pai é esse? Que fim de mundo? Não. Assumi a minha responsabilidade e recebi o perdão. É assim com Deus. Deus chegou para Adão e Eva e falou: assuma a responsabilidade agora do erro de vocês. Eles não assumiram. Sabe o que aconteceu? Saíram de lá culpados. Não saíram de lá perdoados. Não estão entendendo? Então, a culpa, o medo, a mágoa, o ódio impedem a gente de sentir o amor de Deus, que é o amor que Deus tem por nós. Você só expressa o amor de Deus se for discípulo de Jesus. Então a essência já está em você, porque o Espírito Santo veio habitar em você. Então o amor já está em você, amém? Quantos percebem que o amor já está em você? Mas agora precisa expressar esse amor. Quem é que consegue expressar esse amor? Quem é discípulo. O discípulo expressa amor. Por isso que Jesus diz: vós sereis meus discípulos quando amardes uns aos outros. Olha que coisa linda. Quem é discípulo de Jesus aqui? Amém. Então você expressa isso amando o próximo. E amando, queridos, de forma prática. Como eu falei, não é por expressão, não é por fala, mas é de forma prática. Sabe por quê? Quando realmente o amor de Cristo vai ser expresso através de nós, quando você amar principalmente aquele que não pode te retribuir. O filho consegue retribuir o amor do pai? Consegue. Consegue. Você não se sente amada pelos seus filhos? Consegue. Estou falando no nosso nível. O filho consegue retribuir o amor do pai. Não é só quando o filho vem, ele deita, o filho, né, pequeno assim, ele vem e deita no teu colo, porque ele sabe que ali é um lugar de proteção. Você não se sente amado porque ele está ali junto com você, ele se aproxima. Teu filho fala: obrigado pai, obrigado mãe por alguma coisa. Ele consegue, então é fácil amar o filho. É fácil amar as pessoas. Jesus disse isso. Se você ama quem te ama, é fácil, é chover no molhado, tá? Jesus não falou dessa forma, tá? Mas eu estou falando, é chover no molhado, é ou não é? Se você ama quem te ama, ele falou, até os religiosos fazem isso. Ama quem ama, mas e amar quem não pode te retribuir? É nisso que consiste a expressão de Deus. Lá no seminário, nós ouvimos uma história real. Pastor Murilo que nos contou, alguns aqui conhecem o Pastor Murilo, que é o irmão 12 meu lá, da equipe do apóstolo Fábio. E ele contou a história de um tio dele. O tio dele tinha ido numa festa, final de ano, tal. Eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Quero saber onde ele tinha uma festa. E ele estava voltando ali pelo Largo do Arocha, no centro da cidade de São Paulo. E é muito comum o centro da cidade, ali em São Paulo, ter locais de desova de lixo, muita sujeira, né? São Paulo ainda precisa ser revitalizado ali na região central. E ele passando de carro ali, ele percebeu do nada o choro de uma criança no meio do lixo. Mas você imagina, você passando de carro, o barulho do carro, o barulho de uma cidade como São Paulo, você percebeu o choro de uma criança? Mas aquilo de tal forma incomodou que ele acabou parando o carro. E realmente ele encontrou um bebezinho de dias abandonado dentro do lixo. Aqui são as fotos, ó. Ele encontrou esse bebezinho lá. E aí, esse tio dele tinha uns 75 anos. E estava numa situação de vida financeira bem delicada. E aí ele viu aquele bebê, e aí são sentimentos que passam, né? O que eu faço? Em que a gente pode tomar decisões
É uma decisão que você tem que tomar ali na hora, não é uma coisa que você pode voltar para casa e orar e jejuar para perguntar para Jesus o que você faz. Né? Você tem que tomar decisões. Segundo o pastor Murilo, o tio dele nem expressava fé em Jesus como nós expressamos. Mas ele resolveu pegar aquela criança e levou aquela criança para casa. Ficou ele, a esposa e a criança lá, e ele podia ter dado de ombros e ter dito assim: não é problema meu, isso não é problema meu, né? Mas quando o amor de Deus se manifesta, dificilmente alguém faz isso. Você toma até o problema dos outros como seu próprio problema. A questão é que a maioria de nós está tão envolvido com tantas coisas no nosso dia a dia, tanta correria atrás de situações para nós mesmos, que a gente não ouve esse choro que está lá fora. A gente não ouve. É como a gente está chorando por muitas questões nós mesmos, a gente não ouve o choro. Mas ele levou essa criança para casa. Eles ficaram alguns dias com essa criança. A esposa dele também, mais de 70 anos, não tinha como aumentar. Mas cuidaram da criança, deram o que a criança precisava ali para sobreviver. E depois de alguns dias, eles decidiram ir no cartório e registrar essa criança. Ele chegou no cartório e disse que... Porque ele falou assim: se eu entregar essa criança, para onde ela vai? Quem vai cuidar? O que vai acontecer com ela? E ele não teve coragem de fazer isso, pela incerteza de saber o que seria o futuro dessa criança. E aí o pastor Murilo contou que ele foi no cartório, disse que a esposa dele teve um filho em casa e que não foi no hospital nada, mas não tinha registrado, e deu um nome e deu um sobrenome para essa criança. Mesmo eles passando por dificuldades, eles voltando com uma vida, porque às vezes a gente pensa que só pode ajudar se a nossa vida financeira estiver estável. A gente só pode ser uma bênção se os nossos problemas já estiverem resolvidos. A gente só pode ajudar o próximo se a gente não tiver problema nenhum. Mas deixa eu te explicar uma coisa: se você esperar esse dia acontecer, você nunca vai ajudar ninguém. Você nunca vai ajudar ninguém. Você nunca vai conseguir ser uma bênção na vida de ninguém. E eles criaram essa criança, e ela cresceu e se tornou filha deles. E isso nada mais é do que a expressão da essência do amor de Deus. Porque o que essa criança podia dar de volta para eles? Nada, só trabalho. Um bebezinho que nem é teu, nem foi você que gerou. O que essa criança podia trazer de imediato ali para retribuir? Nada, só trabalho, gasto, choro à noite, bumbumzinho para limpar, não é? E se essa criança tivesse uma doença e morresse? E se essa menina crescesse revoltada e fosse embora e abandonasse eles? Eles não tinham uma certeza de uma retribuição do que eles estavam fazendo. Isso é amor. Amor é quando você age sem a certeza de que aquilo pode te dar uma retribuição. Quando Jesus morreu por nós, Ele morreu sem a certeza de que houvesse retribuição da nossa parte. Isso é amor de Deus. É esse amor que Deus quer que você entenda. É esse amor que Deus quer que você viva, porque esse amor está dentro de você. Mas esse mundo tem tampado os nossos ouvidos a respeito do choro que está lá fora, a respeito dos bebezinhos que estão chorando lá fora. Você desculpa, não é você diretamente, tá? Mas você está tão preocupado com o que comer, o que vestir, o que fazer, como resolver o teu problema, o teu casamento, a tua família, isso tudo. E tudo isso é normal, a gente tem os problemas. Mas tudo isso está tampando os nossos ouvidos, para que a gente não ouça o choro que está lá fora. E para que a gente não expresse verdadeiramente o amor de Deus. Porque eu expressar o amor pela minha esposa, que expressa o amor dela por mim, desculpa, mas isso é muito fácil. Isso é muito pequeno
nem expressar o amor de Deus por aqueles que eu nem sei o que eles podem fazer por mim, ou nem vão fazer nada por mim. Por isso que o amor, a Bíblia diz, aí fora, cada dia vai se esfriar mais. Vai chegar um tempo que lá fora, queridos, vai ser tão gelado, vai ser tão frio, que vai se tornar insuportável. Quem aqui já passou aquele frio insuportável? Você põe toda a roupa que você puder, você põe e dói o osso, que a gente fala, nossa, o frio não passa. Você já pôs até jornal no pé, secador, você já põe o secador embaixo do cobertor, antes de deitar, para esquentar. E aí ela fala, ai, agora me abraça porque ele esquentou. Eu falo, não, você está tão quente que eu não aguento, né? Brincando. Sabe aquele frio? A Bíblia diz que é assim que vai ficar lá fora. Vai ficar insuportável. Na verdade, em algumas situações já está insuportável. Ligar a televisão, ouvir as notícias, está se tornando insuportável. Mas existe um lugar onde esse amor permanece. É no teu coração. Esse amor está dentro de você. Esse amor, ele arde dentro de você. Então sim, você tem que amar quem te ama. Você tem que amar quem expressa amor por você. Mas está na hora da gente sair e se aproximar mais desse amor que está tão distante. E começar a amar até quem não tem nada para nos dar de volta. Porque aí sim vamos experimentar o verdadeiro amor de Deus. Quantos querem experimentar isso? Feche os seus olhos. Eu quero orar junto com você. Põe aquele louvor de novo, Rubem, por favor. Eu quero orar para que a gente experimente esse amor. Quando eu ouvi essa história, isso me tocou muito. Porque os tios do pastor Murilo não eram, aos olhos humanos, as pessoas mais indicadas. Mas Deus permitiu que ele ouvisse aquele choro. Porque Deus sabia que dentro deles haveria algo que pudesse mudar a vida da história daquela criança. Nós lemos no começo desse culto: ainda que o teu pai e tua mãe te abandonem, eu não te deixo. Os pais daquela criança abandonaram, mas Deus não. E Deus permitiu que aquela criança fosse salva, que aquela criança fosse resgatada. Tem muita gente chorando aí fora. O choro do abandono, o choro da solidão, o choro da angústia, o choro do medo, o choro da incerteza. Mas há um amor dentro do meu e do teu coração, para que essas pessoas possam se sentir amadas, resgatadas, possam ter um nome e um sobrenome. Quantos estão andando por esse mundo sem identidade, já não sabem mais quem são? Você passear à noite na rua, você parece que você está num filme de mortos-vivos, de zumbis. Jovens andando para um lado e para o outro sem saber quem são, sem identidade, não sabem mais se são homens, se são mulher, se querem ser homens, se querem ser mulher. Alguns já são tão tatuados que não tem nem mais a expressão de um ser humano. Estão tão desfigurados, estão sem identidade, como aquele bebezinho não tinha mais identidade. Ele estava no lixo. Mas Deus o amou como nos ama e como ama a todos. E levantou alguém que se compadecesse e expressasse esse amor. E eu sei que nesse lugar, nessa igreja, Deus vai levantar homens e mulheres que se compadecem, que expressam o amor de Deus, que vão além de amar só os que o amam, mas vão amar além, em nome de Jesus. Pai, que amor é esse? Que salva uma criança do lixo,
Que amor é esse que nos resgatou da maldição do pecado e nos levou de volta à tua presença? Que amor é esse que nos corrige muitas vezes, permitindo as provas, para que nós possamos nos aperfeiçoar em Ti e nos santificar no Senhor? Que amor é esse expresso na graça do Senhor Jesus, que jamais poderemos devolver, retribuir qualquer coisa que fizermos, jamais pagará o preço da graça redentiva sobre as nossas vidas. Então tudo se resume na tua graça, e é ela que exaltamos aqui nessa manhã. Mas que este amor que hoje habita em nós possa vencer a paixão e a atração, possa suprir as carências emocionais e possa nos libertar da obsessão e da possessão, e vivermos o amor altruísta, o amor de entrega, o amor de renúncia, em nome de Jesus. Pai, nos dá a oportunidade, nesta semana, nesses próximos dias, de expressarmos o Teu amor àqueles que precisam. Coloca, Pai, no nosso caminho aqueles que estão chorando nesse momento, e que expressemos esse amor, Pai, sem esperar nada em troca, sem esperar nenhuma retribuição, mas fazer porque amamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Pai. Como diz esse louvor, eis-nos aqui, Pai. Nos leva, Pai. Nos leva, Senhor, a correspondermos a esse chamado tão lindo, que é amar o Senhor acima de tudo e amar aquele que está ao nosso lado, próximo, como a nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor.